Hoje eu vim falar de um assunto que eu não vejo tantas pessoas do mundo do audiovisual comentando. Eu vejo muita gente falando sobre técnica no audiovisual e muita gente falando sobre criatividade no audiovisual também. Porém, eu não vejo essas pessoas falando sobre essas duas coisas juntas, de como elas andam juntos no mundo do audiovisual. E meio que uma coisa depende da outra. Então, sejam bem-vindos ao meu verso. Eu sou Carlinhos Silva e aqui nesse canal a gente faz vlogs, faz review e unboxing de equipamentos e também falamos sobre o universo do audiovisual. Antes de tudo, vocês têm que entender a importância da técnica e a importância da criatividade. No mundo do audiovisual, sem essas duas coisas você tá ferrado, porque você até consegue fazer algo sem uma dessas coisas. Porém, isso vai levar muito mais tempo e talvez não fique tão bom assim. Mas eu não tô aqui para Qual é a outra palavra para desincentivar? Mas eu não tô aqui para te desmotivar de nada. Essas duas coisas você consegue desenvolver com o tempo e com a prática. E sim, ao meu ver, não existe essa coisa de dom. É só você praticar e fazer até ficar bom naquilo. Mas lembre que você só vai ficar bom de verdade naquilo que você gosta de fazer. Você lembra daquele jogo que você era o melhor da sala simplesmente porque você jogava muito e adorava aquele jogo? Ou quando você sabia todas as falas daquele filme preferido que você tanto assistia? Simplesmente porque você viu ele 1000 vezes. Mesma coisa quando a gente tem uma banda favorita e sabe as letras de todas as músicas. Fica muito mais fácil a gente decorar gostando daquilo. E nada dessas coisas que eu acabei de falar são dom. Você simplesmente fez até você ficar bom naquilo. Porém, o processo foi muito mais curto, digamos assim, porque você gostava de fazer aquilo. Mas, por um outro lado, quando teus pais te pediam para você decorar a tabuada ou decorar a tabela periódica, você não conseguia, simplesmente porque você não gostava daquilo. É essa a diferença. E com o audiovisual é a mesma coisa. Você vai ter muito mais facilidade de aprender se você gostar do que você faz. Mas agora, voltando a falar um pouco de técnica versus criatividade aqui, vamos começar falando da técnica. A técnica é muito importante nesse meio. É basicamente você saber a teoria de tudo. Qual iluminação vai ficar boa naquele cenário? Como que você vai configurar a tua câmera da maneira certa? Qual ângulo e enquadramento você vai usar? Isso tudo é quase como se fosse um dever, mas isso não vai andar sozinho. Se você, por exemplo, não tem uma boa história para contar, a técnica não vai fazer isso sozinho por você. Mas é claro que para você isso pode não fazer muito sentido, porque você está falando aí que quer trabalhar por trás das câmeras, então não precisa ser tão criativo. Mas ser criativo pode fazer sim bastante diferença. Então vamos entrar nesse assunto de criatividade. Se você não souber nada de técnica e ser só criativo, isso pode não funcionar. Porém, a gente já viu isso funcionar. Vocês lembram do começo do Whindersson gravando num quarto todo desarrumado, sem saber configurar a câmera e nem nada? Pois é, nesse caso, a criatividade venceu a técnica. Mas vocês têm que concordar comigo que se naquele caso lá atrás ele tivesse mais técnica, com certeza os vídeos ficariam melhores ainda. Aqui mesmo no canal tem uns vídeos que podem ajudar você a melhorar. Se por acaso você está querendo começar a ser um videomaker, por exemplo, aqui no card tem um vídeo que pode te ajudar, ou clica aí na descrição. Agora eu vou falar para você como a técnica e a criatividade devem andar de mãos dadas. Lembra que agora há pouco eu falei que talvez você não veja tanto sentido em ser criativo porque você quer trabalhar por trás das câmeras? Talvez mesmo você trabalhando atrás das câmeras, ser criativo possa te ajudar bastante. Você pode dar alguma dica de iluminação que você está vendo que não está ficando boa naquele momento. Dá uma nova ideia de um quadro ou ângulo que só você conseguiu enxergar. Ser criativo também tem muito a ver com soluções na ponta da língua. E isso é muito bem-vindo no meio do audiovisual. Então sim, você pode ser feliz tendo só uma dessas coisas, técnica ou criatividade. Mas se você tiver as duas juntas, você vai ter o pacote completo. Eu mesmo precisei passar por muitas barreiras para ser mais criativo. Eu sou um cara tímido e também não venho de uma família de criativos
criativos, nem do meio da arte, nem nada. Então eu tive que descobrir esse meu lado criativo sozinho, buscando referências e vendo vídeos assim como você está fazendo aí agora. Mas estudar por conta me fez descobrir o que eu queria e me fez estar preparado também. Igual você está preparado para clicar nesse botão de inscrição aí embaixo. Não te custa nada, é só clicar. Mas agora bora falar de algo mais criativo que esse pedido de inscrição que eu fiz agora. Se você é só criativo, talvez você encontre alguns obstáculos na hora de produzir, porque é real que produzir algo de qualidade é bem difícil. Tirar uma ideia do papel pode ser bem desafiador. Quantos anos eu demorei para tirar meu verso do papel? Na real que eu acho que nem eu mesmo sei. Vocês já ouviram aquela frase, a oportunidade só é boa para quem está preparado? Eu não sei se a frase é assim, mas é mais ou menos isso. Eu acho que ela tem muito a ver com a técnica e a criatividade. Quando você tiver com essas duas coisas alinhadas, a criatividade afiada e a técnica em dia, aí sim você vai estar preparado. Por isso, dá para você começar a melhorar essas duas coisas aí agora. Comece a produzir. Primeiro você desenvolve uma ideia, coloca ela no papel e depois vem a luta para tirar ela do papel. Começa a executar, fazer, gravar. Assim você vai ver essa produção pronta e vai vendo o que você errou e você vai melhorando, buscando mais conhecimento e vai fazer de novo, e é assim que a gente aprende. Lembre que ninguém começa sabendo tudo. Se por um acaso ficou alguma dúvida ou você quer deixar um comentário, é só comentar aí embaixo. Eu sempre estou respondendo vocês por aqui. Eu espero de verdade que esse vídeo tenha ajudado vocês de alguma forma. Eu ia estudar um pouco para fazer esse roteiro, mas eu sentei para escrever e comecei a escrever e meio que ele saiu. Então, quem sabe mais para frente eu volte a tocar nesse assunto aqui no canal. Se por um acaso você ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreve e também deixa um like, que assim você apoia bastante a gente por aqui. Aproveita e passa lá nas nossas redes sociais, a gente tem TikTok, Instagram, é tudo @meuversoprodutora. Por lá você vai conseguir ter um contato mais direto com a gente. Se você tiver afim, dá uma passada lá no nosso site. Por lá você vai encontrar nosso portfólio, vai saber um pouquinho mais sobre a gente e mais sobre a Meu Verso também. É meuversoprodutora.com. Clica aí nesse vídeo que o YouTube está indicando para vocês continuarem aqui no canal. A gente se vê no próximo vídeo. Fui!